Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre classificação das vias e veículos. É um pouco trabalhosozinho, mas vai dar tudo certo, Deus quiser. Nós vamos começar falando sobre via, pessoal. Eu acho que eu já disse a vocês que sempre que a gente coloca o pé fora de casa, você colocou o pé fora da sua casa, você já está no trânsito. Porque você vai pisar na calçada. E a calçada faz parte da via, né? Não sei se vocês moram aqui em Fortaleza, mas tem um bairro aqui em Fortaleza chamado José Walter, a Boilândia, né? Lá na Boilândia tem ruas... Isso, professor. Que foi, mulher? Vocês moram aí? Foi mal. Desculpa, foi mal. Foi pronto, José Walter, foi mal. É porque eu tenho colegas que moram aí chamam de Boilândia para tirar onda, sabe? Mas foi mal, desculpa. É o José Walter, pessoal, José Walter. Aí lá no José Walter tem ruas, o pessoal que mora aí pode até confirmar, que não tem calçada. A pessoa já quando coloca o pé fora de casa, ela já está na pista de rolamento. Vocês já viram essas ruas lá? Já, professor. Porque é o seguinte, pessoal, a pista... Deixa eu botar aqui uma foto de uma pista aqui, né? A pista é onde os veículos devem transitar. A calçada é onde os pedestres devem transitar. Cada um tem o seu local de transitar, né? Então, quando a pessoa sai de casa, a tendência é ela pisar na calçada. Por quê? Porque é o local do pedestre transitar. Tanto a pista como a calçada fazem parte da via. Vamos ler o que é via aqui. Via é a superfície por onde transitam, né? Circulam, por onde se movimentam. Veículos, no caso, os veículos se movimentam na pista de rolamento. As pessoas deveriam transitar na calçada. Como assim deveriam? Não sei se vocês moram aqui em Fortaleza, mas aqui o pessoal prefere andar na rua do que na calçada, né? E ainda dizem assim, eu sei que ele está me vendo, ele não é doido, ele não é cego. Como se o local da pista fosse para andar pedestre, mas não é para andar veículos. Então, via é a superfície por onde transitam veículos, na pista de rolamento, pessoas na calçada, e animais. Os animais podem andar na calçada, podem andar na pista, por quê? Porque são irracionais, né? Mas se você estiver guiando o animal, tipo montado no cavalo, tem que estar na pista. Se for o cavalo puxando uma carroça, tem que estar na pista, não vai andar na calçada, porque a calçada é para o pedestre. Tem animais que ficam soltos, né? Cachorro, gato, aí são seres irracionais, né? Eles andam de onde querem, né? Mas toda vida que você coloca o pé fora de casa, você já está participando do trânsito. Você vai comprar o pão, você vai por onde? Pela calçada. Está participando do trânsito. Você vai para a parada de ônibus. Se você vai sair de casa, você vai sair no carro, né? Damares está andando de moto, está voada aí, ó, o vento aí, ó. Voada, Damares. Então, e quando eu saio da minha casa com o carro? Eu vou atravessar a calçada com o carro. É o único momento que você pode transitar com o carro na calçada. Quando você atravessa a calçada com o seu carro para sair da garagem ou para colocar ele dentro da garagem. Você não pode transitar com o carro pela calçada, a não ser com essa exceção. Colocar para dentro da garagem, tirar para dentro da garagem, colocar no estacionamento de uma loja, no estacionamento de um condomínio. Esse é o único momento em que o carro, o veículo, quando eu falo carro, é o carro, moto, caminhão, são veículos, né? Podem, até a bicicleta, não deve transitar pela calçada, a não ser que tenha uma placa permitindo. Às vezes na beira-mar e algumas praças tem uma área destinada para a bicicleta, mas a bicicleta é um veículo de tração humana, né? Ela só se movimenta devido ao ser humano pedalar. Então, recapitulando, veículo anda na pista de rolamento. Pedestre na calçada. O veículo só pode andar na calçada quando ele estiver atravessando a calçada.
para entrar numa garagem, sair de uma garagem, estacionamento. Mesma coisa, pessoal, o pedestre. Ele só deve atravessar a pista. Ele não deve transitar na pista. Ele tem que atravessar ela de maneira perpendicular e no menor sentido, na menor distância. Como assim? Deixa eu pegar aqui uma foto para vocês verem. Nossa Constituição diz que nós não podemos construir provas contra nós mesmos, né? Então é o seguinte, o pedestre, pessoal, ele deve atravessar na faixa de pedestres. Se tiver uma faixa de pedestres e ele não atravessar na faixa de pedestre, ele deveria ser multado, infração leve. Se não tiver faixa de pedestre, ele tem que atravessar a rua de maneira perpendicular. A menor distância entre dois pontos é uma reta, ele tem que atravessar perpendicular assim, ó. Ele nem pode atravessar assim não, na diagonal, porque ele está passando mais tempo na pista. Assim está correndo mais risco. Então, por que o pedestre ele não é multado? Porque no Brasil não é permitido, não é obrigado você construir provas contra você mesmo. E nós não temos identificação. O veículo ele tem uma identificação dele, que são as placas. Elas são externas, fica ali para qualquer um ver. E através da simbologia da placa, aquelas letras e números, o agente de trânsito ou o fotossensor sabe o nome do proprietário, sabe o endereço do proprietário. Já você na rua, o agente olhando para você, ele não sabe seu nome, ele não sabe o seu endereço para mandar a multa. Você ia ter que se identificar. A partir do momento que você tem que se identificar, você está constituindo provas contra você mesmo. Então, se o agente pedir para você se identificar e com a intenção de lhe multar, você vai entrar na justiça, vai utilizar o que diz a Constituição, que você não é obrigado a constituir provas contra você mesmo, vai entrar com a indenização contra o Estado e pedir uma indenização para danos morais. Então, para evitar todo esse processo, não se aplica multa no pedestre. Por quê? Porque ele teria que se identificar pela falta de identificação. Mas digamos que o governo instale câmeras com reconhecimento facial. Ele vai ter seu nome e seu endereço. Vai ter para onde mandar a multa. Simples assim. Então, o pedestre, o local dele de transitar é na calçada. Se ele tiver que atravessar a pista, ele teria que atravessar na faixa de pedestre, quando tiver. Então vamos dizer que tem uma faixa de pedestre aqui, ó, mesmo aqui. E ele atravessa ali onde não tem, infração leve. Vamos dizer que tem uma passarela. Ele atravessa aqui na pista, infração leve. Vamos dizer que tem um túnel para o pedestre. E ele prefere atravessar aqui na pista, infração leve. Vamos dizer que não tem faixa de pedestre. E ele atravessa assim na diagonal, infração leve. Porque todas as infrações relacionadas a pedestre são leves. Tranquilo até aí ou tá confuso? Tá de boa? Tranquilo. Então, Professor. vamos voltar aqui, né? A superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo pista. A pista, pessoal, é o local onde devem andar os veículos. Tá aqui uma pista. Aqui, pessoal, vou logo iniciar aqui, né? Essa faixa aqui, no meio aqui, se chama faixa seccionada. Por quê? Porque ela tem faixa, espaço, faixa, espaço, faixa, espaço. Ela é uma faixa chamada seccionada, chamada de tracejada. Essa faixa seccionada, ela dá a entender que você pode trocar de faixa de trânsito. Essa aqui é uma faixa de trânsito e daqui para cá é outra faixa de trânsito. Como a divisória dela aqui é seccionada, quer dizer que você pode trocar de faixa de trânsito. Eu conhecia como pontilhada. Pronto. Beleza até aí? Aí eu voltei lá por esse slide. Aqui eu voltei a ler o início. A superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais. Quando a gente coloca o pé fora de casa, estamos na calçada, com exceção do pessoal que mora na Boilândia, né? O pessoal que mora na Boilândia, na hora que bota o pé fora já pode ser atropelado. Então quer dizer o quê? Quando você está saindo de casa, você tem que botar só o olhinho assim, na ponta da porta, olhar para um lado, olhar para o outro, né? Porque senão você pode ser atropelado, né? Aí você tem que... Não pode dar moleza, né? Você não pode logo sair, não. Você tem que
na porta de casa, olha para um lado, olha para o outro, aí tá tranquilo. Aí você sai, né? Porque senão você já pode ser atropelado. Então, a via, ela compreende a pista. A pista faz parte da via. A via, ela é um somatório de coisas aqui, né? A pista é o local onde os veículos devem transitar. Se é o local onde os veículos devem transitar, o pedestre ele tem que apenas atravessar. Ele não pode transitar no mesmo sentido dos carros. Ele tem apenas que atravessar. Onde o pedestre deve andar, pessoal, é na calçada. Ele deve transitar utilizando a calçada para ir comprar o pão, para ir na casa do vizinho, para ir falar da vida alheia. Tem que ir pela calçada. Para ir na mercearia, para ir comprar din-din, garrafinha. O cara vai pela calçada aqui. Comprar fiado. Essa calçada aqui do lado esquerdo, para mim, seria uma calçada dos sonhos. Ó. Ela é toda niveladazinha, pessoal. Toda na mesma altura. Nos bairros onde eu já morei, é uma calçada alta, outra calçada baixa, uma é de azulejo, outra é de areia, outra tem planta, outra tem buraco, é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo da minha mãe, a mãe Bola. Minha mãe Bola, ela é um pouco fortinha, né? Gordinha, minha mãe. Ela gosta de fazer as caminhadazinhas dela. Ela mora lá no Cujo do Ceará, não sei se vocês conhecem, lá no Vixe, é lá no Ceará. Lá, pessoal, as calçadas são assim. Além das calçadas, tem um calçadão, né? Que é o passeio, né? Fica assim do outro lado da avenida, né? Só que de vez em quando eu chego lá, minha mãe tá com o joelho ralado. O que foi? Mãe Bola caiu. Eu queria até que ela parasse essas caminhadas, eu já até quis comprar uma esteira para ela, mas ela disse que gosta de caminhar na rua, mesmo de vez em quando ela caindo, porque as calçadas são assim, altas e baixas, tem pedra, tem sujeira, tem raiz de árvore, então de vez em quando a mãe Bola cai. Meu filho é cadeirante, é horrível. É de Concordo. passar. Às Outra, vezes sai na pista. isso é um desrespeito, sim, que não tem tamanho. Desrespeito que não tem tamanho para o cadeirante, para o deficiente visual. É doido. Vou longe não. A mamãe levando uma criança no carrinho de criança. Tem condições dela passar com o carrinho aqui, na calçada dessa aqui? O que é que a mãe faz? Me dói no coração, mas ela faz o quê? Ela vai lá pela pista. A mãe empurra o carrinho de bebê na pista. Me dói quando eu vejo isso, pessoal. O povo ele está atropelado. Não, porque tem que ir para a pista, na cadeira de roda. Eu entendo. Você não consegue ficar subindo e descendo e pá, tá, né? Tanto cadeirante quanto a mamãe que empurra o carro de bebê vão aqui pela pista. Me dói, pessoal, me dói. Por quê? Porque é um risco. O pessoal, ele é doido, ele tá me vendo, ele não é cego. Às vezes acontece um acidente, bumba, e aí? Eu sou gordinho, pessoal, eu sou bem gordinho. Se eu andar na pista, vocês acham que tem perigo do cara me errar? Tem não, meu irmão. Largo. A hora não erra não. Bumba, larga o gordinho bolando. Então eu não dou esse mole, né? Mas graças a Deus eu ainda não sou tão velho, eu consigo andar na calçada aqui. Mas é um risco. Quando você anda na pista, você está correndo risco. Porque local que quem deve andar são os veículos. Essa calçada aqui, ó, ela é larga. Ela tem aqui um local para deficientes visuais, ó, em braille. Ela tem a subida aqui na cozinha diferente, vermelha, para tanto cadeirantes como os veículos entrarem e saírem das casas, né? Uma calçada top, larga, dá para andar 3, 4 pessoas aqui, uma ao lado do outro tranquilamente. Mas a gente só vê esse tipo de calçada aqui, acho que na beira-mar, em locais bem de maior poder aquisitivo, onde as casas são bem mais caras, né? Na periferia a gente vê esse tipo de calçada aqui. Então... Não, professor, a gente vê também ali na Maraponga, nos apartamentos dele. Pronto, mas é porque é feito ali pelos apartamentos, né, e tal. Realmente a gente vê mesmo. Na Calcaia? Tem muito, na Calcaia mesmo, tem. Só o que tem, essas calçadas aí, tá bom? Então, deve ter lá na Boilândia também. Lá no polo de lazer. Aí, via, compreende pista, compreende calçada, e agora nós vamos falar do acostamento. O acostamento, pessoal, ele tem em algumas rodovias. Algumas rodovias têm acostamento, não são todas. Acostamento é essa parte aqui que fica ao lado da pista.
Quixadá é bom, tava lá esses dias, é muito bom Quixadá. Já foi algumas vezes, é muito bom, cidade universitária, né? Cheio de gente. Acostamento, pessoal, fica aqui ao lado da via, acostamento. O acostamento, ele tem uma função e não é para trânsito dos veículos, não. Os pedestres, se não tiver calçada, pode até utilizar o acostamento para andar. Mas os veículos não. Os veículos podem utilizar em algumas situações. Uma situação que o carro pode utilizar o acostamento é uma situação de emergência. Furou o pneu, ou deu uma pane no seu carro, o carro parou, você vai encostar aqui do lado direito, né? Que é o acostamento. Vai ligar o pisca-alerta, vai descer, vai colocar o triângulo, né? Vai dar, dependendo do local, 60 passos, 40 passos, 80 passos, vai colocar o triângulo e vai tentar resolver seu problema, ou ligar para um reboque, ou ligar para um mecânico, ou ligar para um amigo, né? Numa situação de emergência, você pode utilizar o acostamento ali, colocando o seu veículo lá em um momento de emergência. Para uma parada, você pode utilizar o acostamento para uma parada. Parada, imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Então, Professor, pode falar, Antônio. uma informação que não serve só para mim, mas para todos, né? No caso, para mim parar no acostamento para fazer uma ligação, receber ligação não tem nenhum problema não, né? Ser parado por um agente de trânsito, caso. Macho, o correto é não parar, né? Mas você vai fazer uma ligação, você para lá, liga o pisca-alerta ali, desce do carro ali, dá um H, né? Dá um H e liga, né? Mas não é legal, né? Não é o certo, né? Não é o certo, né? Não é certo, mas aqui também é o seguinte, cara. Uma rodovia não fica passando fiscalização direta não, entendeu? Isso aqui é o que diz o que diz o Código de Trânsito, é que não é certo, mas é melhor você parar e fazer ligação do que ligar com o carro em movimento. Tá entendendo? Então você desce, liga o pisca-alerta, desce ali para olhar alguma coisa no carro e tá ligando ali só de H, né? Isso. O que vale é a farofa, né? Você faz a farofa ali como se estivesse olhando o carro e tal. E não liga, vai falar pro guarda que não vai falar pro guarda que tá fazendo a ligação, parou pra fazer a ligação. Pronto, né? Você tem que fazer aquela farofa, né? Que vale a Tava farofa. lembrando como é. Aí, pessoal, emergência, parada, né? Parada. A Leidiane tá dando uma carona para Marisa. Então, voltando da faculdade às duas, a Marisa mora dentro do mato, praticamente na selva. Então, voltando da faculdade, aí a Leidiane está dirigindo, vai deixar a Marisa em casa. Ela para aqui no acostamento, né? Pode ligar até o pisca-alerta. Marisa desceu, desligou o pisca-alerta, liga o pisca para a esquerda, volta para a via e segue viagem. Só parou o veículo no acostamento para desembarque da Marisa e seguiu viagem. A gente liga o pisca-alerta só para dar o H, né? Assim, não é que seja lei, né? Ela vai ligar o pisca para a direita, aí vai entrar no acostamento, a Marisa desce, liga o pisca para a esquerda e segue viagem, de boa. Pisca não vai ser só uma coisa assim do outro mundo, não. Em caso de acidente, vamos dizer que teve uma colisão aqui na via. Aí as pessoas vão conversar ali, vão entrar em acordo, quem está errado, quem não está, se chama perícia, como vai ser. Resolveu ali, eu pago, vamos levar para a oficina e tal. Tira o carro, tira os dois carros, ou o carro e a moto, o que seja, da pista de rolamento para não atrapalhar mais o trânsito. Leva lá para o acostamento, né, para a direita, o acostamento, liga o pisca e chama o reboque, chama o mecânico, chama o amigo, né, para resolver ali a situação do acidente, né. E também pode ser utilizada para fazer retorno ou virar à esquerda. O retorno, pessoal, deixa eu pegar aqui uma pista, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Se eu acho uma foto aqui que me ajude aqui. Espera só um minuto. Aqui são duas faixas, ó. Essa faixa aqui mais para a direita, vocês estão vendo que ela é seccionada, ó, ela tem traços, ó. Um traço, espaço, traço, espaço, traço. Essa faixa é do lado de cá, ó. Essa faixa do outro lado é
para dividir, no caso aqui, ela está dividindo as vias. Ó. Essa aqui é no sentido indo, depois dessa faixa aqui é no sentido vindo. Essa faixa amarela ali contínua é como se fosse um muro. Um muro. Quem está do lado de lá não pode passar para cá. Porque aqui é um muro, ela é contínua. Já do lado de cá, vocês estão vendo que tem os espaços aqui, ó. Se eu quiser fazer uma ultrapassagem, é o único momento em que você pode andar na contramão. É para fazer uma ultrapassagem. Por quê? Porque aqui é bem estreito, ó. Vamos dizer que eu estou indo aqui nesse sentido e tem um carro aqui na minha frente a 40 por hora. Não tem como eu passar pelo lado dele, é bem estreitinho, ó. Aí, esse é o único momento em que eu posso andar pela contramão, apenas para fazer ultrapassagem. O meu lado aqui eu posso fazer ultrapassagem aqui, ó. Porque tem esses espaços, são tracejados. Já o lado de lá, ela é contínua. É um paredão, você não pode passar por dentro da parede. Aqui, lógico que a parede que eu falo aqui é tipo imaginária, né? Lógico. Então, vamos dizer que está indo aqui o Guilherme, nesse sentido, aí ele lembrou que esqueceu a carteira em casa, tá sem nenhum real no bolso. Ixi, doidão, tô sem a carteira, tô sem um documento. E ele vai ter que fazer um retorno. O que é um retorno? É você girar o carro num movimento de 180 graus para ir no sentido oposto. Então, se ele está indo para cima, o retorno ele dá um jeito de virar o carro para ir voltar, né? Tá vindo muitos carros pelo outro lado ali, ó. Ele não está conseguindo fazer o retorno aqui, tá vindo muitos carros, então ele vai utilizar aqui o acostamento. Vai parar aqui, vai ligar o pisca e vai esperar um momento que não vem carro daqui, não vem carro de lá, e ele faz esse retorno, que é virar o carro no sentido contrário. Ficou difícil de entender? Tá confuso? Vocês conseguiram entender? Entendi. E a mão direita pode fazer ultrapassagem só para... Deu para E a C não pode, né? Por causa da faixa contínua. Pronto. Vou pegar aqui outra foto. Deixa eu aumentar ela aqui. Ela tá botando boneco, não aumentar não. Pronto, aumentou. Aqui, do mesmo jeito. Tá aqui o Guilherme indo. Aí ele esqueceu a carteira em casa. Vixe, doidão, tô liso. Não, vou voltar. Vamos dizer que vem muito carro lá do outro lado. E aqui do outro lado, de novo, é uma faixa contínua. Ele não pode fazer ultrapassagem aqui. Para a própria segurança dele. Já meu lado aqui, ó, é tracejado, eu posso. E a cor amarela no chão indica sentidos diferentes. Aqui é indo e o outro lado é vindo. A gente vai ver isso mais detalhado mais na frente. Então, se tiver muito fluxo de veículos muito intenso aqui do lado oposto, tiver muito intenso do lado oposto, o Guilherme utiliza aqui o acostamento, liga o pisca aqui para a esquerda, espera não vir carro daqui nem carro de lá, e ele faz o retorno e volta para casa para pegar o real, né? Tranquilo até aí? Professor, uma pergunta. Pode falar, irmão. No caso, assim, eu vi muita gente aqui no, assim, BR, tipo assim, BR que eu digo entre aspas, né? E eles, vamos supor que ele está vindo do lado direito da via e tem um lado da pista oposto vindo ao contrário, né? Aí quando eles querem entrar numa rua e tem que dobrar na esquerda e pegar a pista ao contrário, né? Tem que dobrar na esquerda, eles vão para o acostamento, botam o pisca-alerta para entrar. Isso é obrigatório ou posso, quando eu ver que dá para entrar, eu entro logo para a esquerda, ou tenho que ser obrigatório eu ir para a direita, para o acostamento, para ver o momento certo para entrar? Não, se você conseguir entrar em segurança, pode fazê-lo. Agora, quando você não consegue fazer isso em segurança, você pode utilizar o acostamento para lhe ajudar, né, a não correr risco. Vai depender do local, vai depender do giro do seu veículo. Às vezes o giro do veículo não é tão bom, entendeu? Porque uma rodovia é uma via de trânsito rápido, pessoal. Uma rodovia, a velocidade ali é 100, 110 km por hora. Quer dizer o quê? Que os carros andam a 140, 150. Tu não vai querer correr o risco, mano? Tu não vai querer correr o risco? Deixa eu pegar lá a foto de novo, peraí. Será que eu... Peraí. Será que eu fechei? Foi? Acho que eu fechei. Então vai querer correr o risco, mas de ficar no meio do caminho, vindo um veículo a 140 por hora, tá entendendo? Mas vai ser um impacto que vai te jogar uns
400 metros de distância. Mas então, para não correr esse risco, o pessoal utiliza o acostamento. Mas se você olhou para frente, não vem nenhum carro distância de 1 quilômetro, isso aí faz de boa. Mas depende do giro do seu veículo, depende se tem carro vindo, se não está, entendendo? Você tem que pensar na sua segurança. Se der para fazer de boa, faz. A intenção é não levar nenhum impacto, nenhuma pancada. Agora nós vamos falar de ilha. Ilha, pessoal, é um obstáculo físico que ele é redondo. Ele é chamado de ilha porque ele é redondo e ele é rodeado de pista por todos os lados. Ó. Ele é redondo e é rodeado de pista por todos os lados. A ilha também é chamada de giradouro, também é chamado de rotatória, né? Esse daqui do lado esquerdo provavelmente deve ser no sul, né? Onde o clima é mais ameno para aguentar essas flores aqui, né? Se colocar essas flores aqui em Fortaleza, Nordeste, o nosso clima aí mata em 2 dias, morre tudinho. Nosso clima aqui é mais para palmeiras, coqueiros, que é do lado direito, né? Então, ilha, um obstáculo físico feito pelo homem, redondo. Simples assim. Beleza? E, por último, mas não menos importante, o canteiro central. Um obstáculo físico que ele divide 2 vias. Ele pode ser grandão assim, ó, largão, aqui cabe mesas, cadeiras, bancos, cabe várias pessoas, e pode ser bem estreitinho, ó, só uma pessoazinha aqui, ó. Foi um obstáculo físico que divide duas pistas, ó, canteiro central. Aqui, ó, bem estreitinho, só cabe só as plantinhas ali, só uma pessoa. A pessoa atravessa aqui primeiro até esse aqui, depois até aquele outro, depois até o outro lado. Então, o canteiro central ajuda na travessia. O correto é atravessar lá na faixa de pedestres. Vá até lá, espera o sinal ficar vermelho e atravessa, né? Então, vamos lá para o início de novo. Via é uma superfície por onde transitam veículos, transitam pessoas, transitam animais. O que faz parte da via? Pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central. Pista, local onde devem transitar os veículos. Calçada, local onde devem transitar os pedestres. Acostamento, na ausência de calçada, o pedestre utiliza o acostamento. E os veículos podem utilizar o acostamento em algumas situações. Ilha, obstáculo físico, redondo, cercado de pista por todos os lados. Também chamado de giradouro, rotatória. Canteiro central, obstáculo físico que divide 2 pistas. As vias são classificadas em urbanas e são classificadas em rurais. 2 tipos de vias, urbanas e rurais. Como é que eu distingo uma da outra? Urbana, ela começa e ela termina dentro da mesma cidade. Urbana. Começou e terminou dentro da mesma cidade? Urbana. Começa dentro de Fortaleza e termina dentro de Fortaleza? Urbana. Se ela começa em Fortaleza e vai até Calcaia, a Misterral, ela é uma via rural. Se começa em Fortaleza e vai até o Eusébio, é outra cidade, via rural. Se começa em Fortaleza, vai até Maracanaú, outra cidade, via rural. Começa em Fortaleza, vai até Maranguape, outra cidade, via rural. Tá tranquilo aí, urbano e rural? Tranquilo, professor. Urbano é que termina na mesma cidade, rural é outra cidade, né? É uma via que leva uma cidade a outra. Rural é uma via que leva uma cidade a outra. Ah, é só até outra cidade, às vezes... Professor, Pode falar, Jean. por exemplo, eu morava lá no interior, lá em São Paulo. Era no interior uma cidade que, por exemplo, tinham bairros muito distantes. Tipo, você pegava a estrada para ir. Ainda assim é considerado uma via urbana, sendo dentro da cidade, porque, tipo, é bem longe, sabe? Tipo, Se for parece dentro que do mesmo município, se pertencer ao município, né, que eles chamam de distrito, né? Isso, exatamente, achou. Se pertencer ao mesmo município, é urbana, né? Agora, se de mudar de município, mudou o prefeito, no local que você chegou, é outro prefeito, aí é uma avenida, uma via rural. Aí, Beleza?
Show. Tá bom. Tranquilo, o cara é paulista. Trânsito de paulista deve ser cor de louco. Eu nunca fui a São Paulo, não, mas o pessoal disse que é loucura, né? Porta, portão, porteira. É. Então, a gente já falou de pista de rolamento, falamos de calçada, falamos de acostamento, ilha e canteiro central. Vamos devagarzinho. Vias urbanas e vias internas de uma cidade. Ela liga um ponto a outro da mesma cidade. Se for o mesmo prefeito, mesma cidade, via urbana. Ou seja, começa e termina dentro da mesma cidade. A via urbana ela tem 4 tipos de vias. Ela tem a via de trânsito rápido, ela tem a via arterial, ela tem a via coletora e ela tem a via local. Então, vias urbanas divididas em 4. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. As vias rurais são divididas apenas 2 e elas são mais fáceis de identificar. A via rural ela é dividida em rodovia e é dividida em estrada, né? Apenas 2. Vias urbanas são em 4. A gente vai já falar das características. As vias rurais são 2. Como é que eu distingo uma da outra? Primeiro, via rural liga uma cidade a outra. Simples assim. Pode até passar por mais de uma cidade. BR-116, ela passa aqui em Fortaleza, passa em Taitinga, passa em Horizonte, passa em Pacajus e toma cidade, né? Ela é gigantesca, né? Então, se tiver ligando uma cidade a outra e tiver qualquer tipo de pavimento sobre o solo, como assim pavimento? Pode ser o asfalto, pode ser cimento, pode ser concreto, tem umas rodovias agora que é de concreto, né? Pode ser aqueles pedregulhos, aquelas pedras que são só jogadas lá, pode ser o paralelepípedo, que é aquelas pedras que são tipo uns retângulozinhos. Agora tem esse de cimento, né, que é o piso intertravado, né? O piso intertravado é da família de um vereador, eles estão milionários, né, que eles começaram a colocar aí Fortaleza todinha, né, só para enriquecer a família, né? Não podia nem estar falando isso, né, mas já foi, né? Então, qualquer tipo de pavimento sobre o solo e ligou uma cidade a outra é uma rodovia. Quando não tem nenhum tipo de pavimento, quando é aquela areal, carroçal, pissarra, né? É uma estrada. É bem mais fácil de distinguir. Teve qualquer tipo de cobertura no solo, um pavimento, rodovia. Se não tem nenhum pavimento, é uma estrada. Beleza até aí? Tranquilo? Beleza. Pronto. Sim, professor. Vamos agora distinguir as vias urbanas. Via urbana começa e termina dentro da mesma cidade. Simples assim. Começou em Fortaleza e terminou em Fortaleza, é uma via urbana. Só que ela tem 4 tipos. Via de trânsito rápido. É uma pista que ela não tem semáforo no decorrer dela. Ela também não tem nenhum cruzamento, ela não cruza com outras vias. Ela não cruza com outra via. Aqui em Fortaleza eu só conhecia uma, que era a Avenida do Aeroporto. Só que colocaram agora um semáforo mesmo na frente do aeroporto. Então desconfigurou, né? Que não pode ter semáforo. O que tem na via de trânsito rápido é um acesso especial com trânsito livre. Acesso especial com trânsito livre, pessoal, esse tipo de acesso aqui, ó. Ele é chamado de especial com trânsito livre porque o veículo ele não precisa parar aqui para entrar na via. Ó. Ele já entra direto. Ó. Ele tem aqui uma faixa só para ele, ó, específica para ele, quando ele vem dali. Ó. Ele não precisa parar aqui porque aqui não passa veículo. Aqui, ó, não passa veículo, o caminhão já entra direto na via. Ó. É um acesso especial com trânsito livre. Ele não precisa parar e esperar até o momento que não vai passar nenhum veículo para ele entrar na via. Ele já entra direto. Ó. Bum, ele já cai dentro da via. Que o caminhão aqui, ó, já cai dentro da via. Então, sempre que se falar acesso especial com trânsito livre, você já sabe que é uma via de trânsito rápido, porque só ela tem essa característica. A via de trânsito rápido não tem semáforo, não tem nenhum semáforo aqui, ó. Não tem nenhum cruzamento, não tem nenhuma pista cortando ela aqui, ó. Mas ela tem
acessos especiais com trânsito livre, que o carro não precisa parar para entrar nela, ela já entra direto, bomba. Por quê? Porque o carro aqui, ó, ele tem essas duas faixas, aquela terceira faixa ali é para quem está entrando. Ele só pode, tá vendo aqui a faixa contínua? A faixa contínua é um paredão. Ele não pode passar pelo paredão. Onde é que ela fica tracejada? Ali na frente. Ó. Mas nesse ponto aqui o caminhão já está dentro da via. Ó. Nesse ponto aqui o caminhão já está dentro da via. Ó, o carro vem aqui, ó, ele não pode ir para lá. Aqui é um paredão, faixa contínua. Quando eles pode mudar de faixa, o carro que vem aqui já está dentro da via. Tranquilo até aí? Tranquilo ou não? Confuso? Tá ok. Se alguém não tiver compreendido, pode falar, beleza? Atenção que vocês entendam. Então, pessoal, via de trânsito rápido, ela não tem semáforo, ela não tem cruzamento, mas ela tem acessos especiais com trânsito livre. Aí aqui tem assim, ó, velocidade máxima quando não sinalizada. Quando ele fala aqui sinalizada, é uma placa que diga o limite de velocidade. Por que quando não sinalizada? Porque quem diz o limite de velocidade, pessoal, é o órgão municipal, né? É o órgão da prefeitura, né? Ele estipula o limite de velocidade. E nós temos aqui no Brasil 5.560 e poucos municípios. Então, cada cidade, dependendo do seu fluxo de veículos, ele pode aumentar ou diminuir a velocidade. Aqui em Fortaleza, onde era 60, baixou para 50. Onde era 50, baixou para 40. Você vai andar em outras cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo aqui no Rio Grande do Norte, lá as vias são 80, mano. 80. Os carros andam voados. Lá, quando eu vou dirigir lá nesses cantos, eu sou uma tartaruga. Sim, em Porto Alegre, o pessoal só falta passar por cima de mim. Faz do Iguaçu do mesmo jeito. Lá mal tem semáforo, mal tem fotossensor. Aqui não. Toda esquina é um semáforo, toda esquina tem fotossensor. A velocidade lá embaixo. Então, cada cidade tem seu estilo. Aqui em Fortaleza, o limite de velocidade é bem baixo. Então, quando não sinalizada, quando não tiver placa dizendo o limite da via de trânsito rápido máximo é 80 km por hora. Tem cidades que é maior, tem cidades que é menor. Você tem que obedecer a placa. Como não tem como estipular, na cidade de Fortaleza é uma velocidade, Maracanã é outra, São Paulo outra, ele vai colocar aqui 5.500 e poucas cidades. Então ficou assim. Quando não tiver uma placa lá que diga estipule o limite de velocidade, você vai saber que ali deveria ser 80 km por hora. Vocês conseguiram entender essa questão de quando não sinalizada ou não? Sim, consegui. Quando não passa, é a linha de trânsito rápido, né? Quando não tiver uma sinalização que diga qual o limite de velocidade, você vai entender que ali é 80 km por hora. Mas se tiver uma placa, você obedece à placa. Beleza? Uhum. Tranquilo. Beleza. Quando você sabe o limite máximo, você também descobre o limite mínimo. Você vai ter que ter uma pequena noção de saber dividir por 2, porque vai ser a metade. Se o máximo é 80, a metade é 40. É 80 dividido por 2, 40. Tranquilo? Professor, eu só não posso andar uma via com o mínimo da mínima, certo? Ali na avenida é 80. Sei que a mínima é 40. Se a máxima é 80, a mínima é 40. Eu posso andar com 40, eu não posso andar com menos de 40, não é isso? O correto é você não poder andar com menos de 40. Você vai ser multado. Beleza? Beleza. Então, pessoal, vocês vão ter que decorar essa tabelazinha aqui, tá bom? Por quê? Porque cai questões sobre isso. Então, recapitulando. Via de trânsito rápido. Não tem semáforo. Não tem cruzamento. Velocidade máxima, quando não sinalizada, 80 por hora. Velocidade mínima, 40 por hora. Cauã, correto é ser multado. Andar abaixo do limite de velocidade, correto é ser multado. Acontece com frequência, tem que ser PEG, né? Tem que o agente está a fim de lhe multar, o fotossensor, né? Aqui não acontece tanto porque o nosso trânsito, pessoal, ele é muito enganchado, né? Ele fica parando direto. Então fica difícil, né, de aplicar multa aqui dentro da cidade, assim, porque para muito, né? Muito semáforo e tal. Você sempre vai estar chegando à velocidade zero e
tendo que aumentar a velocidade, né? Por isso que não acontece tanto. Mas se fosse mais livre aqui o trânsito, né? Então, uma via de 80 por hora, você está andando a 30, ia dar ruim. Mas como aqui é engarrafamento direto, né? É difícil você conseguir chegar a 50, 60, né? Porque você tem que estar parando toda esquina. Aqui nem via de trânsito rápido. Pode falar, Luciano. Acontece muito, por exemplo, na viajações todas, a via aqui é 80. Aí passou do fotossensor ali, a pessoa arrocha para 100 e não sei quanto. Se passar um agente, uma viatura, tirar uma motinha da polícia, eles mudam. Se ele tiver um aparelho que consiga medir a velocidade, ele vai lhe multar. Pode mudar, né? Se ele tiver um aparelho, ele tem que ter um aparelho que comprove a velocidade. Tá certo. Tem que ter um radar. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, eles têm tipo uma pistolazinha que aponta assim para o veículo e diz a velocidade. A Via Expressa Comando colocaram semáforo também. Por isso que ele desconfigurou ser uma via de trânsito rápido, porque colocaram semáforo. A não ser que tenham tirado, há um tempo eu não mando nela, mas colocaram um semáforozão nela. Passou até no jornal que colocaram semáforo numa Via Expressa, né? Passou até no jornal. Agora eu não sei se tiraram, mas até uma época dessa eu andei por lá, tinha. Então, via de trânsito rápido, sem semáforo, sem cruzamento, ela tem acessos especiais com trânsito livre. Quando não tiver uma placa que diga a velocidade, ela vai ser 80 por hora máxima e a mínima vai ser 40. Agora vamos falar da via arterial. A via arterial, ela tem semáforo e ela tem cruzamento. Eu vou logo comparar as duas aqui para ver se fica fácil de entender. Arterial e coletora, as duas têm semáforos e tem cruzamento, as duas. Só que o que é que diferencia uma da outra? A via arterial, pessoal, ela é bem grande. Ela é tão grande que ela passa por mais de um bairro. Vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês conseguem, a Avenida Bezerra de Menezes. Ela começa lá no bairro do Antônio Bezerra. E ela vai em direção ao centro. Só que ela vai passando ali, vai passando pelo Parque Araxá, passa pela Parquelândia, passa pelo Monte Castelo, passa até por outros bairros que eu não sei o nome, até chegar no centro. A via arterial, ela é grande. E quase toda esquina vai ter um cruzamento, né? Quase toda esquina tem um cruzamento, quase toda esquina tem um semáforo. Então, tem semáforo. Pode falar, Jean. É igual a Santos Dumont, então, né? Pronto, a Santos Dumont passa ali por vários bairros. Ela é bem grande, vai cortando os bairros. Tem semáforo para voar banda, tem cruzamento para voar banda. É uma via arterial. Ela liga mais de um bairro. E a coletora? A coletora é aquela avenida dentro do bairro. Tipo, vou usar de novo a Boilândia. A Boilândia, lá o Zé Walter, tem a Avenida A, Avenida B, C, D, E, F, G, H, I. Na avenida que tiver semáforo, porque todas têm cruzamento lá. Avenidas são grandes e todas têm cruzamento. A avenida que tiver semáforo, e aquelas avenidas elas começam e terminam dentro do mesmo bairro. Elas são avenidas coletoras. Elas começam e terminam dentro do mesmo bairro. Então, a arterial é uma avenida maior, cheia de cruzamento, cheia de semáforo, e ela passa por mais de um bairro. A coletora, ela começa e termina dentro do mesmo bairro. Lá no Conde estará do mesmo jeito. Avenida A, B, C, D, E, F. Aqui tiver semáforo, coletora. Por quê? Porque tem que ter semáforo. Cruzamento tem em toda esquina. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui. Tranquilo até aí? A Avenida I aqui, ó. Ela começa e termina dentro do José Walter. Tem vários cruzamentos nela aqui, ó. 1, 2, então, um bocado. Toda esquina é um cruzamento. E ela tem um semáforozão aqui, ó. Então, uma via coletora. Então, até o momento, tá tranquilo? Trânsito rápido. Não tem semáforo, não tem cruzamento, mas tem acessos especiais com o trânsito livre. Arterial e coletora, as duas têm semáforo e tem cruzamento. A arterial, ela é bem maior.
ela corta vários bairros. Já a coletora, ela começa e termina dentro do mesmo bairro. Vamos pegar aqui a lateral aqui do José Walter como exemplo, já que a gente já está aqui. Acho que é bem para cá. Se eu tiver no sentido certo. Presidente Costa e Silva. Ela começa, acho que lá no Mondubim. Começa no Mondubim aqui, ó. Passa do Zé Walter. Aqui, não sei se é Conjunto Palmeiras, é São Cristóvão, Janguruçu. Ó, já vai aqui até o Janguruçu. Ela é o quê? Arterial. Porque ela vai passando por vários bairros. Presidente Costa e Silva, ó, ela começa lá no Mondubim, passa pelo Zé Walter, chega no Janguruçu, ó. Passou mais de um bairro, é arterial. Passou mais de um bairro, é arterial. Já a Avenida I, ela começa e termina dentro do José Walter, ela é uma coletora. Ajudou aí ou ficou confuso? Tem alguém me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Então, deu para entender mais ou menos? Eu. Pronto. Arterial, pessoal, quando não tem uma placa dizendo qual o limite de velocidade, arterial é 60 km por hora. Se você sabe o limite máximo, você sabe o mínimo dividindo por 2. Metade de 60, 30. A coletora que é dentro do bairro, o limite máximo é 40. Se você sabe o máximo, você sabe o mínimo dividindo por 2. 40 dividido por 2, 20. Então, nós falamos de trânsito rápido, falamos de arterial e falamos de coletora. Até o presente momento, está tranquilo? Está de boa? Sim. Pronto. Então, vamos voltar para cá. Vamos num bairro novo aqui. Boilândia. Estamos aqui no bairro. Nós vamos agora falar de uma via local. Via local, pessoal, é uma ruazinha pequena. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Rua 45, ó. Rua 45, ela começa aqui, ó. Ela não tem semáforo, mas ela tem cruzamento aqui no início da rua. Na outra ponta, já tem aqui 2 cruzamentos aqui, ó. Em cada esquina. E ela termina mesmo ali, ó, na rua 28, ó. Ela é bem curtinha, ó. Ela, rua 45, ó, começou aqui e terminou ali, ó. Ela tem aqui 2 quarteirãozinhos. A rua 41, 3 quarteirões. Então, rua coletora, pessoal, são essas ruazinhas aqui dentro do bairro. Essa aqui, ó. A rua 30, olha o tamanhozinho dela, ó. Ela é de uma esquina a outra só. E acaba, ó. Rua 30. Ela começa aqui, vai até outra aqui e acabou. Ela não tem semáforo, mas ela tem cruzamento. Vê as características aqui da coletora, ó. Sem semáforo, ó. Com cruzamento. Sem semáforo, com cruzamento. Acesso restrito. Ela é pequenininha aqui, ó. Bem curtinha. Rua 30, Rua 36. A Rua 34 aqui já é um pouco maior. Mas não tem semáforo, mas tem vários cruzamentos. Aqui é a Rua 32, ó, bem miudinha. Rua 38, bem miudinha. Então, via local, ruazinha pequena. 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3. Não tem semáforo, mas tem cruzamento. E cada esquina aqui, ó, é um cruzamento. Se cruzando, se cruzando, se cruzando. Aqui a Rua 20. Rua 30 tem cruzamento aqui, ó. Rua 34 aqui, 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 aqui. Tranquilo até aí? Rua local, via local, não tem semáforo. Tem cruzamento em cada esquina. E também é chamado de via local, pessoal, aquelas vias dentro dos condomínios fechados. Aquaville, Mandara, Cidade Alfa, Alphaville, Jardim da Serra. Lá dentro são chamadas de vias locais. Só tem acesso lá dentro os moradores e os visitantes. Então, na via local,
limite máximo. Não sei se a Jocasta tá batendo palma ou tá batendo em alguém. Na via local, velocidade máxima, quando não tiver placa dizendo a velocidade, vai ser 30 por hora. Se você tem a máxima, você descobre a mínima dividindo por 2. 30 dividido por 2, 15. Então, nós falamos aqui dos 4 tipos de vias urbanas. Tem alguma que vocês não tenham entendido? Ou tá de boa? Tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Show, então. Tá de boa, professor. Então, vamos em frente. As vias rurais tem uma parte aqui que é mais simples e uma parte que pode complicar um pouco. Via rural liga uma cidade até outra. Como é que são divididas em quê? Em rodovias e estradas. Enquanto a urbana são 4 tipos, aqui são apenas 2 tipos. Como eu distingo uma da outra? Uma tem pavimento, qualquer cobertura sobre o solo. Paralelepípedo, cimento, asfalto, concreto, qualquer tipo de pavimento, pedregulho. Ligou uma cidade a outra e tem pavimento, rodovia. Ligou uma cidade a outra e é na areia, carroçal, pissarra, estrada. Já quando a gente for falar aqui em limite de velocidade, a gente vai ter que observar 2 quesitos. Quando se tratar de automóvel é o carro pequeno. Automóvel é o carro pequeno. Caminhoneta, a gente vai ver aqui para o final da aula, caminhoneta é um carro estilo picape, cabine dupla. Caminhoneta é um carro estilo picape, cabine dupla. Ele tem aquela carroceria aberta e tem cabine dupla para levar pessoas. É uma caminhoneta. A gente vai ver mais na frente a distinção de caminhoneta para caminhonete. Motocicleta, veículos de 2 rodas. Então, quando for numa rodovia e a gente for falar em limite de velocidade, tem a distinção desses 3 veículos para os demais veículos e tem a distinção do tipo de via. Primeiro vamos descobrir aqui o que é uma pista dupla. Aqui, ó, uma pista dupla é uma pista que ela é dividida por algum tipo de obstáculo físico. Aqui, ó, tem os guarda-reios. As pistas são divididas por esse obstáculo físico. E aqui é um buracão de areia aqui, ó. Um buracão grande onde o mato cresceu aqui. Então, os veículos aqui seguem no sentido oposto, mas eles são divididos por um obstáculo físico, que torna mais difícil você ir na contramão aqui. Ó. Você vai ter que passar por cima disso aqui. E aqui você tem que passar por dentro do buracão, para chegar do outro lado. Então é mais seguro. Porque ela tem essa divisão aqui que é física, né? É mais seguro. A pista dupla. A pista simples continua sendo sentido oposto, né? 2 sentidos diferentes, só que a divisão dela aqui é imaginária, pessoal. É uma linha desenhada, pintada no chão. Ó. Se você vacilou aqui, você está na contramão. Puxou para a esquerda, está na contramão. Bate de frente com aquele carro que está vindo. A pista simples tem 2 sentidos na via, mas a divisão delas é apenas um desenho no chão. Se você parar para pensar, a pista dupla é muito mais segura. O carro aqui na contramão, ele tem que passar por cima disso. O carro aqui na contramão, ele tem que passar por dentro do buracão aqui. Já na pista simples, é só um descuido. Puxou para a esquerda, pum, bate de frente com aquele carro ali. Aqui, ó, faixa contínua, como se fosse um paredão. Tanto para o meu lado, essa faixa aqui pertence ao meu lado direito. E aquela faixa ali pertence ao lado de lá, né? Aqui, ó, faixa contínua por 2 lados. Não pode fazer ultrapassagem aqui, não. Já aqui, ó, aqui tem 2 faixas de trânsito. Aqui tem a faixa da esquerda, onde o carro aqui está, e ali a faixa da direita, né? Já aqui, pessoal, é bem estreito. Aqui não se pode fazer ultrapassagem aqui nesse local. Por quê? Porque é uma curva ali, né? Para sua segurança, você não pode fazer ultrapassagem. Mas vai ter locais aqui que for reta, vai ser faixa tracejada, né? E você vai ter que fazer ultrapassagem aqui. Em algum canto que seja reto, né? Que dê segurança na curva é proibido e você pode morrer, né? Então, recapitulando. Pista simples. Pista simples, ela
é dividida, os sentidos são divididos por um desenho no chão, uma faixa no chão pintada. Pista dupla, ela tem um obstáculo físico que divide as pistas. Alguma dúvida aí? Ou tá de boa? Tranquilo. De boa. Então, voltamos lá para a tabela. Para entender. A tabelinha aqui, vias rurais, tipos de vias rurais, rodovias e estradas. Diferença entre as duas, a rodovia tem pavimento, alguma cobertura no solo. A estrada não tem pavimento, é areia, pissarra. Quando a gente vai falar sobre o limite de velocidade, você vai ter que observar dois quesitos. O primeiro, de qual veículo? Se for automóvel, que é o carro pequeno, caminhoneta, que é uma picape cabine dupla, e motocicleta, quando eu perguntar para a Adrícia, qual o limite de velocidade numa rodovia de um automóvel? A Adrícia vai perguntar, depende. Lá é pista dupla ou é pista simples? Porque do automóvel, se for pista dupla, vai ser 110 km por hora. E se for uma pista simples? 100 por hora. E uma picape, cabine dupla? Qual a velocidade máxima na rodovia? Depende. É pista dupla ou é pista simples? Pista dupla, 110 km por hora. E se for pista simples? 100 por hora. E vamos dizer que o Alex tem uma motocicleta, ele vai viajar por uma rodovia e ele quer saber o limite de velocidade quando não for sinalizado. Se tiver sinalização, você obedece o que tem na sinalização, né? Mas quando não for sinalizada, ele está na motocicleta dele, está numa rodovia. Qual é a velocidade máxima? Depende. Se for em pista dupla, 110 km por hora. E se for pista simples, 100. E os demais veículos, não importa se é duplo ou se é simples, vai ser 90 por hora. Caminhão, van, micro-ônibus, ônibus, 90 por hora. Não importa se é dupla, se é simples. Só vai importar se é dupla e simples se for automóvel, caminhoneta ou motocicleta. Recapitulando. Em rodovia, que é uma via rural, liga uma cidade a outra, os veículos, automóveis, caminhonetas e motocicletas, para você saber o limite máximo de velocidade quando não sinalizado, se tiver sinalização, você obedece o que diz a placa, mas quando não sinalizado, esses três tipos de veículo, automóvel, caminhoneta e motocicleta, vai depender se lá na via for pista dupla ou for pista simples. Se for pista dupla, 110 km por hora. Se for pista simples, 100 km por hora. Pista dupla é dividida por um obstáculo físico. Pista simples, ela é dividida só por um desenho no chão, uma pintura no chão, uma faixa. E os demais veículos, não importa se é dupla ou se é simples. A velocidade máxima de qualquer outro veículo que não seja esses três, 90 por hora. Entenderam até esse ponto? Tá confuso? Tá de boa? Aqui vocês vão ter que decorar essa tabela e vão ter que decorar essa outra aqui. Eu tento facilitar ao máximo, mas vocês vão ter que decorar essas duas tabelas aí. Você quer dessa tabela lá no grupo depois? Com certeza. Me lembro que já eu mando. Certo. Eu vejo de novo. Pessoal, e agora quando for falado em estrada, o limite de velocidade, estrada você não precisa nem se preocupar se é carro, se é moto, se é bicicleta. A velocidade máxima, 60 por hora. Velocidade máxima, 60 por hora. Simples assim. Não importa se é carro, caminhonete, motocicleta, skate, patins, patinete, 60 por hora. Estrada, 60 por hora. Qualquer veículo, se é dupla, se é simples, pouco importa. Beleza, então? Alguém tem algo a perguntar? A gente pode seguir em frente? Então vamos em frente. E aí, professor? Pode falar. Na rodovia, por exemplo, o máximo é 110 e o mínimo?
Divide Não tem por o mínimo, 2. né? Divide por 2. 110, né? Divide por Divide 2. também, né? Divide por 2. Show. Uhum. No caso, 55. Correto. Pista simples, pista dupla. Vamos falar agora sobre documento, pessoal. Documento. Eu vou fazer aqui uma analogia para ver se fica um pouco mais fácil, né? Pegar aqui o Lucas. O nome do documento que a gente vai falar aqui é o CRV, a sigla, né? Que é o Certificado do Registro do Veículo. Certificado do Registro do Veículo. Então, Lucas, quando nasceu na maternidade, os pais levaram ele para registrar lá no cartório. Hoje em dia, se não me engano, já é na própria maternidade, né? Antigamente tinha que levar no cartório, né? Então, os pais deles levaram o Lucão para o cartório. Chegou lá, eles registraram ele e deram um nome. Lucas Silva dos Santos. Vocês que são ricos, eu nunca fiz isso na minha vida, de comprar um carro na concessionária, um carro zero, né? Eu sempre tive carro velho, né? Então, a pessoa que não compra o carro zero, né? Ela tem que levar para registrar o veículo. Registra lá no Detran. É o órgão executivo estadual, no Detran. Como a mãe do Lucas levou ele para o cartório, você leva o seu veículo para o Detran. Lá, a mãe do Lucas deu o nome dele, Lucas Silva dos Santos. Já o carro, ele vai ser identificado através de quê? Da placa. Vai ser identificado através da placa. Quando o Lucas sai com os pais dele do cartório, ele leva a certidão de nascimento, o registro dele, que a gente chama de registro. Quando você registra o veículo, é emitido um documento, o CRV, Certificado do Registro do Veículo. Do mesmo jeito que o Lucas não anda com a certidão de nascimento para cima e para baixo, você também não vai andar com o seu CRV para cima e para baixo, porque ele não é um documento de porte obrigatório. Você deixa ele em casa. Não é um documento de porte obrigatório. Do mesmo jeito que a nossa certidão de nascimento fica em casa. Guardadinha. Tem umas que são mais velhinhas, outras mais novinhas. Tem gente que plastifica, tem gente que não. Então, vocês conseguiram entender, assim, a comparação? Sim. Sim, tranquilo. Do mesmo jeito que a certidão de nascimento não é obrigatório você andar com ela, o CRV também não, você deixa em casa. Todo veículo automotor é o veículo que é a gasolina, álcool, diesel, elétrico. Ele é a energia, né? Tem que carregar a energia. Articulado quando são duas peças, né? Vou mostrar aqui o veículo articulado, né? Caminhão. Veículo articulado, deixa eu diminuir aqui, está muito grande, né? Pronto. Esse tipo aqui de caminhão, ele leva um semi-reboque, ó. Ele já tem essa traseira aí para colocar o semi-reboque em cima. O que é o semi-reboque? É tipo tem do tipo baú, tem do tipo caçamba, deixa eu achar aqui. Pronto, ó. Esse tipo aqui, ó, ele tá acoplado aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui de tamanho grande. Aqui são duas peças, pessoal. Aqui é o caminhão, ó. O caminhão naquele estilo lá, ó. Nesse estilo aqui, ó. Cadê, macho? O bichinho tá na estante aqui. Tá aqui, ó. O bichinho aqui, ó. Ele é a primeira peça com a segunda peça aqui engatada aqui na traseira dele, ó. Uma engatada aqui, esses dois containers são engatados aqui. Por isso é chamado de articulado. São duas partes, por isso articulado. Pode ser assim, pode ser caçamba, pode ser baú, né? Por isso é chamado de articulado. Tranquilo até aí? Ficou confuso? Sim, tranquilo. Pronto. Tranquilo. Deixa eu só Tranquilo. maximizar aqui. Tranquilo.
Então, articulado, reboque, tem mais aqui na frente, deixa eu mostrar aqui. Reboque é quando são dois veículos independentes, um puxa o outro. Pode ser aqui por uma corda, pode ser o engate aqui do reboque. Então, o reboque são duas peças que uma puxa a outra. Um tem a tração que puxa a outra. Então, um está puxando o outro. Pode ser aqui uma corrente, pode ser uma corda, pode engatar aqui no reboque, né? E o semi-reboque é quando um fica sobre o outro, né? Articulado, não, semi-reboque, um fica sobre o outro. Aqui, ó. Essa peça aqui engata ali no caminhãozinho, ó, chamado de cavalo de força, cavalo trator, né? Essa caçamba engata ali em cima, ó. Veículo articulado, né? Reboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado. O órgão executivo de trânsito do Estado é o DETRAN. Do mesmo jeito que os pais do Lucas levaram ele para o cartório para ser registrado, você leva aqui para o DETRAN. Aí aqui do Estado ou do Distrito Federal, porque nós temos aqui 26 estados, né, no nosso país, e temos o Distrito Federal, que é a capital, ele é um híbrido, né? Ele tem função de Estado e tem função de município. Então, ele fez essa diferenciação aqui, Estado e Distrito Federal, né? Que no Estado é chamado de DETRAN, o órgão, né? E lá no Distrito Federal é chamado de é igual mesmo. Eu lembro, esqueci agora, mas já eu lembro. DETRAN e lá. Será que lá na minha cidade tem um poupa-tempo, VaptVupt, será que é isso? Não é uma siglazinha, mas eu esqueci, mas eu vou lembrar, pessoal. Resumindo, do jeito que levaram o Lucão para o cartório, aqui leva para o órgão executivo estadual. No município de domicílio, que é no município que você mora, né? Residência de seu proprietário na forma da lei. Então, recapitulando, o CRV é o registro do veículo. Do mesmo jeito que a gente tem a certidão de nascimento, tem a certidão de nascimento do veículo, né? Você recebe o nome, o veículo recebe a placa, que é a identificação dele. Até aí tá tranquilo? CRV não é documento obrigatório. Você não tem que estar com ele quando você é abordado pelo fiscal, pelo agente de trânsito. Beleza? Tá aqui um exemplo. Antigamente era assim. Hoje em dia é uma folha mesmo de papel. Você imprime pela internet. Mas antigamente era esse documento timbrado, cheio de marcas d'água para evitar falsificação, né? Aqui fica o RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, a numeração do veículo, o nome do proprietário, o endereço, o CPF, a placa do veículo, se for um veículo usado, né, o nome do proprietário anterior, o número que tem do chassi, como se fosse o nosso número de identidade, o número do chassi, a espécie do veículo, caminhoneta, está dizendo que é um veículo grande, o combustível, álcool ou gasolina, a marca e o modelo, o ano que ele foi fabricado e o modelo aqui, ó, ele foi fabricado em 2013 com o modelo já de 2014, quer dizer que ele foi feito tipo no final do ano, novembro, dezembro, onde já lançaram o novo modelo, é o chamado veículo dos cabeças, né? Quando você compra um carro zero, qual ano? Você tem um mês para registrar o veículo. Você tem um mês para você levar no DETRAN, registrar, licenciar. Aqui. Professor? Pode falar, Marisa. Só uma pergunta. Pode Se falar. não der tempo, professor, registrar. Aí você for pego, você vai ser multado, o veículo vai ser recolhido, você vai ter que pagar um bocado de taxa para retirar ele. Isso vale para moto também, ao mesmo tempo? Não entendi, ó. Se for moto nova, é ao mesmo tempo um prazo, 30 dias. Ao mesmo tempo o quê? Não, é porque tu fala tão rápido, mulher. Não, se a moto for nova. A É o moto, mesmo prazo que é carro, é para moto. qualquer veículo. Qualquer veículo. Beleza? Ok. Professor, eu de novo. Pode falar, Quando Marisa. eu tenho uma moto no meu nome, né? Hum. Quem pilota é meu esposo.
Quando a gente comprou a moto, ela já saiu da concessionária já com tudo feito. Levaram e fizeram tudo para a É gente. que vocês são ricos. Vocês pagaram o chamado despachante. Sei não, viu? Então, assim, a gente já deixou documentação tudo em dias e eles levaram para emplacar e tudo. A gente não É veio com a porque- moto sem fazer nada. É porque você pagou o despachante faz isso por você. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. O despachante aí, ele cobrou mais ou menos R$ 1.200. Às vezes você nem sabe, já está incluso ali na compra do veículo. Mas se você mesmo fizer isso, sai tipo assim por R$ 250. Tá entendendo? Não sabia disso, não. Tá certo. Ah, Foi não, meu marido porque falou. às vezes a gente vê pessoas com carro novo, sem placa. Aí eu digo, como é que pode? Se não pode ficar com É andando porque ele não com quis carro pagar o despachante. Ele disse, não vou pagar não. Por exemplo, a minha irmã comprou um carro, na concessionária, acho que vamos estar aí há um ano atrás, né? Aí ela, ele tá dizendo aqui que eu sou obrigado a pagar o carro já tem que sair daqui emplacado e tal, não sei o que. Eu, não, negativo. Não, negativo. Você não é obrigado a fazer com o despachante, não tem nenhuma lei que obrigue, não. Você pode levar você mesmo. Não, ele me cobrou aqui 1.000 e pouco. Tu é doido, né? Sabe quanto é que tu vai gastar? Tu vai gastar R$ 250. Né? Ela, tu é doido, eu pago nada. Aí disse, não, pago não, cara. Tá bom. Não tem nenhuma lei que diga que você tem que pagar o despachante, não. Agora, as concessionárias preferem assim. Principalmente quando o carro é usado. Elas preferem assim para não ter o trabalho de você não transferir o veículo, né? Então elas preferem, elas dizem até para as pessoas que as pessoas não entendem, não, tem que ser pago o despachante. Aí eles cobram, o despachante cobra R$ 800, cobra R$ 700, tem concessionária que é R$ 1.000, 1.200, depende muito do valor do carro, se for um carro caro. Aí ele acha que você tem dinheiro sobrando e bota o preço lá em cima. Se for um carro mais barato. Meu marido de segunda mão. O carro da Luciana aí deve ter sido um carrão, deve ter sido. Ela pagou uns 1.500 contos, estribado. Deus, quem dera. Eu acho que um exemplo é o consórcio, né? No consórcio, quando você vai fazer, tem um valor que ele sai com a placa, tem um Pronto, valor que você mesmo vai... pronto. Essa é a taxa. Porque o despachante é o trabalho dele, mano. Ele cobra para fazer aquilo. Você não tem o trabalho de pegar o carro, levar lá pro Detran e tal, você espera só em casa, mas não é de graça, né? Você tem que pagar o serviço do cara. Para quem tem dinheiro sobrando, é melhor, não tem o trabalho, né? Se comprar usado, também quiser pagar o despachante, pode. Não é questão de ser usado ou novo, não. É questão se você mesmo quer levar ou se você quer que alguém leve por você. Às vezes você não tem tempo, né? Trabalha muito e tal, não tem tempo. Trabalha de segunda a sexta. O Detran é só durante a semana. Aí, às vezes, é o jeito de você pagar um despachante. Né? Você dá uma procuração, ele vai fazer tudo por você. Tranquilo até aí? Ele leva o veículo. Vai começar o intervalo, Sim, né? professor. Falta 2 Isso, minutos ainda. já. Falta 1 minuto. Então, diferente aqui dos pais do Lucas, os pais do Lucas tiveram ele, não tem como eles passar para frente, né? Infelizmente, eles vão ter que cuidar do Lucas até não aguentar mais o Lucas, né? Se o Lucas for danado, vai dar trabalho durante um bocado de ano. Já o carro, chegou um ponto que você passa para frente, você vende. Então, tem algumas situações onde é expedido um novo registro. Quando você compra um carro de um amigo, você tem que exigir o CRV. Cara, tu comprou o carro do amigo. Se tu pagou, tu quer que o carro venha no teu nome, né? Tu vai querer um carro que é teu, tu pagou, mas está no nome de outra pessoa. Mas isso não é muito bom não, né? Depende de cada um, mas se eu paguei, eu quero ele no meu nome, né? Então, quando você compra o carro de alguém, né? Você quer transferir ele para o seu nome, porque você pagou, agora é seu. O CRV é o que empata nas multas também. Por exemplo, eu comprei um carro e não passei a documentação. Se levar uma multa, vem para mim, né? Ou não, é outra coisa distinta? Cara, começou aqui o intervalo de vocês. Assim que a gente retornar, a gente fala sobre isso, Liana, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.